Na unidade anterior, nós vimos o modelo ISLM. O modelo ISLM ele é meio que um workhouse em macroeconomia, né? Ele tem um monte de ferramenta ali que você tira para um monte de coisa e ele ajuda a pensar e discutir vários problemas de macroeconomia. É um modelo importante de estar aí na bagagem de qualquer macroeconomista, qualquer economista em geral, mas é um modelo que tem muitas limitações. Nós conversamos isso durante a unidade, aquela ideia de que o nível de preço não se altera, de que as pessoas estão dispostas sempre a trabalhar aquele salário e as firmas a contratar aquele salário. Todas essas hipóteses, elas comprometem um pouco o modelo. A gente, por exemplo, faz a discussão da política monetária sem falar de inflação, pelo menos naquela versão básica que nós estudamos. Isso tudo é limitação. Uma das limitações mais importantes que conversa com todas as outras é da questão metodológica do modelo. E é o modelo não entrar no comportamento dos agentes, no comportamento ótimo dos agentes que estão daquela economia. Aquilo é uma economia artificial, modelos são economias artificiais, mas no modelo SLM nós não discutimos esse comportamento. O que eu quero falar com isso? Um exemplo melhor é a função consumo. Quando eu digo o consumo é C0 mais Czinho Y, ou que o consumo é uma função da renda, que com a derivada parcial entre 0 e 1, eu não estou entrando na discussão de se isso é ótimo ou não é. Em que circunstâncias isso é ótimo? Que tipo de agente teria esse consumo? Ele realmente está fazendo o melhor para ele quando ele se comporta dessa maneira? Dizer, olha, dado um aumento de renda, eu poupo 80% da minha renda, ou 70% ou 60%. Isso é uma regra ótima? Outras variáveis que não estão ali não seriam importantes? Por exemplo, qual a minha expectativa sobre o que vai acontecer? Imagina você, duas pessoas da mesma idade, que trabalham juntas, na mesma empresa, têm o mesmo salário, todas as duas ganham, sei lá, R$5.000 por mês. Um deles é isso. Ele tem R$5.000 por mês, ele não tem outra expectativa de renda a não ser a melhora na vida dele. O outro é um herdeiro. Ele tem aí um parente que ele não tem muito diálogo, mas ele é o único herdeiro do multimilionário. Não é razoável que o padrão de consumo desses dois sejam diferentes? Assim, óbvio que eu estou forçando a barra, mas não é razoável. Imagina agora um exemplo mais próximo. Vocês estão estudando economia numa das melhores universidades do país, que é a nossa UNB, um departamento de economia que se destaca, etc, etc, etc. É razoável que vocês tenham a expectativa de que a renda de vocês tenda a aumentar durante a vida de vocês. Vocês vão se formar, vão ter oportunidades de bons empregos no setor público, no setor privado. Então, se você está agora trabalhando, realizando um estágio, por exemplo, e ganhando lá R$2.000 por mês, ou R$1.000 por mês, eu não sei quanto paga um estágio, e do seu lado tem um outro cara, mais ou menos da sua idade, mas que não está cursando uma universidade como a UNB, não tem a perspectiva. Essa perspectiva de aumento de renda, ela não afeta o consumo? Mas não é uma renda corrente, é uma renda que ainda nem aconteceu e eventualmente pode nunca acontecer. Né? Você pode ter um problema, você pode mudar. Então, só para dar exemplos de que nós vamos recuperar em breve na teoria do consumo, de quais são os problemas metodológicos quando você não considera o comportamento ótimo dos agentes. Nessa unidade, nós vamos fazer a parte do consumo, razoavelmente detalhada. Depois nós vamos falar de investimento com menos detalhes, mas vamos tentar trazer a questão. E finalmente eu vou falar de mercado financeiro e macroeconomia, que vai entrar aí meio de... Entrei de gaiato no navio, né, a música, mas ele entrou aí. Ele está na mesma parte do livro. Se você está acompanhando pelo livro do Dornius e do Fischer, o que não vai ter é a parte de demanda por moeda. E não vai ter, porque aí fica no curso de economia monetária. Para eu não ficar aqui falando uma coisa, o professor de economia monetária certamente vai querer apresentar essa discussão. Então, eu deixo para ele, né? Nós comentamos o modelo SLM, a questão da preferência pela liquidez, eu falei dos vídeos, mas eu não vou entrar na discussão mais profunda de demanda por moeda. Então, eu vou ficar no consumo e no investimento, famílias e firmas, os dois grandes agentes em relação
a consumo, no caso, quer dizer, a bens e serviços. Eu não vou entrar na demanda por moeda desses agentes, e depois eu falo de mercado e macro e encaixo essas peças, porque essas coisas andam muito juntas, quer dizer, a gente quando está discutindo macroeconomia, a gente está sempre interagindo com o pessoal do mercado, a taxa de juros, o câmbio, são variáveis, que são variáveis macro, mas com óbvio impacto no mercado. Então esse é o plano para essa unidade. Consumo, investimento e mercado financeiro, que eu estou falando, né? E mercados. Então vamos seguir nosso plano. Bom, a teoria do consumo, vamos abrir com consumo. Sim, quando eu falo consumo, eu estou falando poupança, né? Os dois andam juntos. Então, uma teoria do consumo é uma teoria da poupança e vice-versa. Você tem sua renda, uma parte você consome, outra você poupa. Se eu expliquei uma, por tabela sai a outra. A teoria do consumo, então, ela busca entender o consumo e a relação do consumo com a renda. Como é que funciona essa relação? O modelo keynesiano é aquela que a gente trabalhou no SLM. A propensão marginal a consumir, MPC, é alta. Nas teorias mais modernas de consumo, tende a ser mais baixa, mas não é só a questão do quanto é o parâmetro. É muito mais profunda e nós vamos argumentar por quê. A discussão é mais profunda. Não é só uma questão de... A questão aqui não está no valor estimado do parâmetro, sim como se constrói um argumento em macroeconomia. Isso não é um problema de econometria e não de macro. O consumo responde pela maior parte da demanda agregada. Mais um motivo para a gente dar mais atenção, botar a discussão nele. As flutuações no consumo tendem a ser menores do que as flutuações na renda. Está no livro, eu trouxe para vocês. Isso é meio complicado. Isso é verdade nos Estados Unidos. Fato. Isso é verdade nos Estados Unidos, uma economia que tem mercados financeiros muito... As pessoas têm muito acesso ao mercado financeiro. É uma economia que tem... as pessoas têm esse hábito de recorrer ao mercado financeiro. Ela tem alto grau de liberdade, né? Então as transações acontecem. Em outros países não necessariamente isso é verdade. O consumo é relativamente estável, está andando. Agora, isso tem um apelo teórico muito grande, porque você normalmente quer manter o seu consumo. Não é? Quer dizer, você tem um choque de renda, pandemia. Aí você teve um choque de renda, sua renda diminuiu. Sei lá, talvez você trabalhasse aí num comércio, numa coisa assim, e o cara te disse, olha, nosso comércio não vai fechar, mas eu vou reduzir teu salário em tantos %. Normalmente, o comportamento das pessoas, né, claro que a gente vai ter que modelar tudo isso, afinal de contas a gente está batendo nessa tecla, é da seguinte maneira, eu vou salvar meu consumo, então eu vou sacrificar minha poupança, eu vou reduzir minha poupança, principalmente se eu entendo que isso é temporário. Por 2 anos meu salário vai diminuir, depois ele volta, então por esses 2 anos eu sacrifico a minha poupança, mas eu tento manter meu padrão de consumo. Porque é complicado, você tem os hábitos. Essa pandemia você mudou o padrão de consumo, né? Porque já não podia ir mais para os cantos, ficou tudo fechado, mas em outros contextos você vai tentar manter seu padrão de consumo. Bom, aqui está nos Estados Unidos, né? Esse gráfico é do livro, e aí nós estamos vendo a renda disponível, né? Aquela que tem que ser a alíquota dos impostos, né? E o consumo. Você vê que a renda disponível é muito mais volátil, né? Ela sobe e desce, ela tem picos muito maiores do que o consumo. Se eu fizer um gráfico para o Brasil, eu estou pegando PIB, então eu não fiz o filtro da renda disponível, mas você vê que não bate igual, né? O consumo é o vermelhinho, ele dá picos maiores até do que o PIB per capita. O Brasil é um país que talvez as pessoas tenham mais dificuldade de financiar o consumo, e aí fica mais difícil manter esse padrão de pouca variação no consumo, né? O que chama às vezes de suavizar o consumo, né? Essa expressão suavizar o consumo é usada, mas aqui a gente tem um professor aqui no departamento, um dos líderes do departamento, das bases do departamento, que é o professor Flávio Versiani. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ter disciplina com ele. Se tiverem, aproveitem, não desperdicem essa oportunidade. O Flávio está aposentado, mas ele interage aqui porque ele volto a dizer, ele tem muito carinho pelo departamento e é recíproco, o departamento tem muita admiração por ele. Aí o Flávio, ele cultua muito nossa língua e ele não gosta da expressão suavizar. Eu já ouvi explicar mais uma vez que em português, em inglês é smooth, aí traduzem para suavizar, ele diz que não consegue entender a ideia do consumo fofinho, né, que seria a ideia. Ele fala de aplainar o consumo. Eu não sei se fica muito bom. As pessoas falam suavizar, mas toda vida que eu falo, eu me lembro da correção lá do Flávio. Então eu fico meio sem graça se é realmente a expressão adequada. Mas a ideia é que você tende a querer diminuir a flutuação do teu consumo. Você quer um consumo mais estável
Mas para isso acontecer, você precisa, talvez, de algum apoio. Por exemplo, se você é um estudante, percebe que vai ter uma renda maior lá na frente, talvez você queira ir no banco financiar teu consumo hoje. Lá na frente você paga porque você vai ter renda para isso. Nos Estados Unidos isso é muito comum, mas muito comum mesmo. O estudante americano tipicamente é bem endividado. Aqui a história é um pouco diferente. Quer dizer, a gente fez a experiência do FIES, uma experiência de política pública, os estudantes se endividaram, mas muito focado em pagar a faculdade e todos os problemas aí que estão nos jornais, a gente não precisa ficar voltando. Bom, uma outra característica importante do consumo, não é que o consumo do período anterior é um excelente preditor do consumo do período. Ou seja, se você fizer uma regressão desse tipo, consumo hoje contra uma constante mais consumo ontem, você vai ter um bom trabalho em prever o consumo. Você vai ter uma boa equação. No livro, ele apresenta essa relação que vocês estão vendo aqui, 75, 1,005, e reparem que é muito perto de 1 esse termo. E aí quem está fazendo econometria sabe que esse termo aqui sendo 1 tem toda uma especificidade, nós vamos já conversar sobre isso, mas lá em econometria a gente sabe, esse termo aqui sendo 1, a gente chama isso de passeio aleatório. Quando está muito perto de 1, a gente desconfia que seja um passeio, porque nunca dá cravado 1, né? E tem que usar lá as estatísticazinhas e tal. Mas essa relação entre o consumo presente e o valor esperado do consumo futuro, ela é usada na construção das modernas teorias do consumo. Ela tem isso muito presente, essa ideia de que o consumo segue esse passeio aleatório. Tem alguns problemas, mas tem também, quer dizer, funciona e cai nessas teorias do consumo. Aqui vocês estão vendo o consumo corrente e o consumo defasado. Esse dado é do livro, então é para os Estados Unidos, né? Então a gente vê que a previsão é excelente, né? Como é que está aqui? Tudo juntinho, dá uma previsão muito boa do consumo corrente se eu fizer a regressão com o consumo do período anterior. Aqui é trimestre. Aqui eu fiz para o Brasil, é ano, não é? Então adesão, porque ali é trimestre, é mais próximo, mas ainda assim dá uma regressão boa, né? Dá uma regressãozinha bacana de fazer, né? Dá para ver que dá um matching bom. Bom, lá na teoria keynesiana tradicional, nós vimos o consumo como função da renda corrente, né? Aqui, ó, constante mais ρ CT menos 1, lá era constante mais Czinho Y. Não era feita a separação entre renda permanente e renda temporária. Não, a gente não se preocupava com isso, no sentido de saber se aquela renda corrente, aquela renda que está acontecendo ali, ela é percebida como permanente ou temporária. Se sua renda subiu, jóia, você percebe isso como um aumento permanente da sua renda, ou seja, você realmente está ficando mais rico, ou é uma coisa temporária? Você sabe que não vai durar muito. Isso é importante? Parece que sim, a teoria mais moderna sugere que sim. Lá não é feita essa separação. Né? Quer dizer, pandemia, a renda baixou, mas é um efeito permanente ou temporário? É um choque forte de petróleo, por exemplo. Né? A guerra aqui que está acontecendo pode ter um efeito desse tipo. A renda baixou, é um efeito permanente ou um efeito temporário? Então essa questão, aparentemente, ela importa para o consumo e lá ficou de fora. As teorias modernas de consumo, além de elas incorporam os elementos dinâmicos, por isso que elas permitem separar esse tipo de choque. Então, as teorias mais modernas de consumo, elas estão trazendo a parte dinâmica. A própria relação CT é igual a constante mais ρ CT menos 1, traz uma dinâmica, né? Ontem e hoje. Lá no outro modelo era CT, consumo hoje, C0 mais Czinho Y hoje. Né? Não tem dinâmica, está tudo no mesmo período. Aqui traz uma dinâmica, não é? Então, isso é importante. Bom, aqui está a relação consumo e renda. Ela não é ruim, mas repara que já não é tão boa. Dá um desviozinho aqui, né, do que acontece lá. E aqui para o Brasil também não é ruim, mas já tem uns desvios maiores em relação àquela outra. Bom, então agora vamos trabalhar na parte de teoria, né? Quer dizer, o fato mais importante é essa ideia do consumo como passeio aleatório. O passeio aleatório, ele grosso modo, ele diz o seguinte: suponha que você tenha, sem aquela constante para ficar mais fácil ainda, xt, uma variável qualquer, é igual a xt menos 1 mais um epsilon, que a gente chama de ruído branco, aquela variável que não pode ser, você não tem como prever, ela é completamente aleatória. Suponha que é isso.
Isso quer dizer, na realidade, que CT menos CT menos 1 é o tal do ruído branco, né? Porque CT é igual a CT menos 1 mais ruído branco. Então, CT menos 1 é o ruído branco. Ou seja, a variação do consumo você não tem como prever. Ela é uma variável que não pode ser prevista. Então, essa é a ideia do passeio aleatório, que, de novo, vocês estão explorando lá em econometria. Aqui na parte de mercados, a gente vai retomar essa discussão. Eu não quero aprofundar tanto, mas o importante é isso. É como se fosse uma moeda que eu jogasse. Se der cara, uma moeda justa, né? Se der cara, o consumo aumenta, se der coroa, o consumo diminui. É impossível prever aquilo. Então, o fato de ter dado cara não ajuda a saber se deu coroa, se vai dar coroa. Então, essa é a ideia forte que está por trás de lá. Nós vamos falar disso com mais cuidado, mas só para não deixar passar ali. Então, para começar a nossa teoria, nós vamos começar com uma hipótese que é central em teorias do consumo, que é a hipótese chamada de hipótese do ciclo da vida. O ciclo de vida, né? Essa hipótese, parece nome de jogo, né? Jogo da vida e tal, mas aqui é a hipótese do ciclo de vida. Ela considera que os indivíduos planejam o comportamento de consumo e poupança durante longos períodos, com a intenção de alocar o consumo da melhor maneira possível durante toda a vida. Então, você planeja o seu consumo e a sua poupança pensando na sua vida. Na sua vida. Você não está pensando só no hoje. Você está pensando no amanhã também. Você está pensando no amanhã. Isso quer dizer o seguinte, se você espera um aumento da tua renda na frente, talvez você queira se endividar um pouco para antecipar parte desse aumento para manter um consumo mais alto. Vale o contrário. Se você percebe que sua renda está muito alta e que não vai ser assim lá na frente, talvez você queira fazer um pouco de poupança para poder conseguir, quando a renda cair, você manter esse padrão. Então, essa é um pouco a ideia que está por trás dessa hipótese. A principal hipótese é que a maioria das pessoas prefere um padrão estável de consumo durante a vida. E por conta disso, aviso, né, entre aspas, porque tem a história lá do Versiani, consumo no tempo. Em sua forma mais simples, a hipótese do ciclo de vida implica consumir o mesmo em todos os períodos. Então, essa é a versão mais simples do ciclo da vida. Você consome exatamente o mesmo em cada um dos períodos, mas não é a única coisa, não. Isso é só uma hipótese simplificadora. Em termos de propensão marginal a consumir, a hipótese do ciclo de vida considera diferentes valores dessa propensão para a renda transitória, a renda permanente e a riqueza. Então, é como se a propensão marginal a consumir fosse diferente para uma renda transitória e para uma renda que é permanente. Vamos dar exemplos para tentar entender esse conceito, porque é fundamental entender esse conceito se quiser entender teoria do consumo, e aí eu quero que vocês entendam a teoria do consumo, porque é esse o objetivo dessa aula. Vocês estão aqui para isso, para entender a teoria do consumo. Então, o cara começou a vida aos 20 anos, né? Porque antes ele era criança, ele estava lá. Com 20 anos começou a vida mesmo. Ele planeja trabalhar até os 65 e ele sabe, sei lá, coitado desse cara, disseram para ele sabe que vai morrer aos 80, né? Deve ser muito triste saber a idade que vai morrer, mas no meu exemplo ele sabe. E suponha que o indivíduo tem uma renda anual de trabalho de 30 mil por ano. Então esse é o exemplo que eu estou dando. Ele começa a vida, começa entre aspas, claro que começa quando nasce. Ele começou a vida útil, digamos, ele trabalha aos 20 anos de idade, vai trabalhar até os 65 e morre aos 80. O recurso da vida toda, vou chamar de WL, desse indivíduo, serão dados pelo produto da renda anual e o período de trabalho. Então, a WL é o recurso da vida toda, é a renda que ele tem a vida toda. E isso vai ser a renda anual do trabalho, que ele está tendo, YL, e o período que ele vai trabalhar. A renda do trabalho é 30 mil, foi a hipótese que nós fizemos. E o período que ele vai trabalhar é 65 menos 20. Ele trabalha 45 anos, né, de 20 aos 65. Isso dá 1.350.000. Quanto ele vai ter de renda durante a vida dele. A renda da vida dele. Roberto, mas você está querendo sugerir que o cara sabe tudo isso? Não, de jeito nenhum. Eu estou querendo só passar a ideia de vocês. É óbvio que existe incerteza, existe risco, é óbvio que a gente não sabe muito bem nem quando vai morrer, a gente não sabe das coisas, e é por isso que vocês estão estudando na formação de vocês estatística, porque vocês vão fazer esse tipo de trabalho com valores esperados. Então você pode pensar em termos de valores esperados, botar umas probabilidades, fica mais complicado, vai ter que calcular valor esperado, mas o raciocínio segue o mesmo. Eu estou tirando tudo isso
para a gente focar no argumento principal, que é a ideia de o consumo estável durante a vida. Então, a renda é essa, 1.350.000. Se ele quiser ter o mesmo consumo a vida toda, que é a ideia lá da versão simplificada, né, ele deverá consumir a cada ano a razão entre WL, que é tudo que ele vai ter na vida, e os anos de vida dele. Né? Os anos de vida útil aqui é de 20 a 80. Então, ele vai consumir 22.500 por mês, por ano, desculpa, renda anual. Esse é o consumo dele, 22.500 por ano, certo? E o resto ele poupa para poder garantir isso. Por quê? Porque ele vai chegar nos 65 anos, ele não vai ter mais renda. Não tem aposentadoria aqui no meu modelo, ele não tem mais renda. Zero a renda dele, ele não vai mais trabalhar. E ele tem 15 anos de vida, então se ele gastar os 30 mil por mês, por ano, ele vai morrer de fome depois dos 65, ele vai ficar muito mal. Então, para financiar esses 15 anos que ele sabe que ele não vai ter renda, porque ele pretende parar de trabalhar, ele vai ter que carregar uma poupança durante o período que ele tá trabalhando. Começaram a pegar o negócio? Então, eu não sei exatamente quando eu vou me aposentar. Eu não sei. Tem uma lei aí que diz que eu posso com 65 anos. Eu não sei se eu vou querer. Está cheio de colega aqui que foi até os 75 e só aposentou porque o 75 é obrigado. Eu não sei se eu vou ser um deles e vou querer ficar aqui 75 anos. Eu não sei se eu morro antes. Eu não sei se vem uma nova reforma da Previdência e me bota para trabalhar até os 80. Eu não sei essas coisas. Mas eu tenho uma expectativa. Eu tenho uma ideia de que, olha, eu vou trabalhar, sei lá, até os 70 anos, eu pretendo estar aqui trabalhando e depois eu paro de trabalhar. Eu sou servidor público antigo, eu vou continuar meu salário, mas suponho que eu vou ter que eu não sou desse caso, eu tenho isso é um privilégio, digamos assim, né? Mas suponho que eu não estou nesse caso. Eu não tenho essa garantia. Os servidores mais públicos que entraram mais recentemente não têm. Né? Em 2003 isso acabou, foi ainda no governo Lula, a Dilma regulamentou. Então, quem entrou depois de 2013 não tem nada disso. Aí tem um vácuo aí de 2003 a 2012, 2013, que fica meio no limbo, mas a reforma da Previdência meio que padronizou, tem direito a uma aposentadoria, mas é um percentual do salário, não mais salário integral. Mas quem entrou depois? Quem entrou depois, quando se aposentar, ele recebe o regime geral, que é um valor bem menor do que o salário que ele está recebendo. Então vai ter uma queda forte de renda. Vai ter uma queda forte de renda do cara, como no setor privado. O cara que aposenta, ele tem uma queda forte de renda. O que ele faz? Ou ele continua trabalhando para conseguir manter o consumo dele, ou ele tem uma poupança. Por exemplo, no serviço público, nós temos o FUNPRESP, que é um fundo de previdência do servidor público. E vários colegas que entraram mais recentemente, que não têm esse plano de aposentadoria integral que quem entrou há mais tempo tem, eles contribuem. Isso é consistente com a hipótese do ciclo da vida. É esse fenômeno que eu estou pegando. Se você sabe que lá na frente tua renda vai ter uma queda, você começa a se preparar. É óbvio que isso depende de como funciona o sistema financeiro. Eu estou pensando aqui um negócio todo muito arrumadinho. Ou talvez até da renda que você tem. Se você tem o estritamente necessário para comer, vai ser complicado fazer a poupança. Isso é outra discussão. Estou pegando um cara que tem essa condição de fazer essa troca. Então ele vai fazer porque ele não quer lá na frente passar necessidade. Né? Então é muito comum, hoje em dia é muito comum. Pelo menos a geração de vocês, provavelmente quase toda, tem aí esses planos de aposentadoria, né? Os que têm condições, ou pensam isso, como é que eu faço quando tiver que me aposentar. Então esse é o fenômeno que eu estou pegando. Esse é o fenômeno que eu estou pegando. Tá? Quando eu digo que ele vai consumir 22.500 por mês, o resto ele está montando essa poupança que ele vai precisar lá na frente. No exemplo, a fórmula do consumo, se eu quiser botar em termos de fórmula, é a WL sobre NL, que é o recurso da vida toda sobre WL sobre NL vezes YL. Então é esse o recurso da vida toda dividido pelos anos de vida, né? Então é WL sobre NL vezes o YL, que é a renda anual desse. Então esse seria a fórmula do consumo, se você quiser. Né? Ter o recurso da vida inteira dividido pelos anos de vida que você tem, no caso 1.350.000 dividido por 60, multiplicado por sua renda anual. E a propensão marginal a consumir, então, seria WL sobre NL. Essa é a propensão marginal
a consumir se a gente usar aquela nossa linguagem lá passada. Se aumenta YL em 1, o teu consumo aumenta em WL sobre NL. Bom, então estamos tentando compatibilizar a nossa conversa, né? Bom, ao propor uma teoria do consumo, a hipótese da renda permanente também propõe uma teoria da poupança. Se ele está consumindo WL sobre NL vezes YL, o resto ele está poupando. Ele está poupando. Então, andou junto as duas teorias. Você vê que eu falei em poupança o tempo todo. A riqueza chega aqui, aí você tem uma ideia do tipo, pensando nesse indivíduo, como é que está funcionando ele? Ele começou com 20 anos, né, ganhando 30 mil por mês, ele foi juntando, todo ano ele consome 22,5, o resto ele poupa. Então, isso que ele está poupando vai ser do patrimônio dele, a riqueza dele, que a gente chama, né, aquela riqueza que ele está acumulando. Vai chegar ao máximo no ano da aposentadoria dele, porque é naquele ano que ele vai começar a usar essa riqueza para financiar o consumo dele, porque não tem mais renda. É assim que ele está poupando e formando riqueza, né? Chegar ao máximo na aposentadoria e depois cai. Como ele sabe que vai morrer aos 80 anos, eu estou supondo que ele não deixa herança. O cara não está muito preocupado com as gerações futuras. Botar a herança aqui dá um tempero nesse modelo, mas muitos dos resultados permanecem, entendeu? Mas realmente aqui ele não deixa herança. Ele é um cara malvadão, né? Assim, nesse sentido. Ele não está preocupado em deixar herança. Então a ideia é, ele acumula riqueza nos anos que está trabalhando e gasta essa riqueza acumulada após a aposentadoria, né? De novo, a hipótese forte aqui é que ele sabe quando vai morrer. Se ele não sabe, ele pode deixar a herança, mesmo que ele não esteja preocupado com as gerações futuras, com os herdeiros dele, ele pode acabar deixando uma herança porque, sei lá, ele achava que ia morrer com 80, fez o patrimônio, morreu com 70, sobrou dinheiro. E aí os herdeiros vão levar, queira ele ou não. Mas também tem um outro risco. Ele acha que vai viver até os 80, faz o plano dele para zerar nos 80, só que ele vive até os 90. E aí vai ser um problema sério para a família, né? Se ele não liga muito para a família, tomara que não seja recíproco, né? A família ligue para ele, porque vai ser um problema. Então essas questões aparecem, então complica um pouco o modelo, mas de novo, você bota valores esperados e tal, e o cara faz um plano contingente a isso. Bom, a renda é positiva nos anos de trabalho e zero após a aposentadoria. Mas não tem um plano aqui de aposentadoria, de pensão? Não, não tem. Se você botar, é como se ele estivesse fazendo uma poupança. Então, nesse desenho básico que eu estou fazendo, não tem. Então, a regra é mais ou menos essa. Está aqui o YL, 30 mil. Está aqui o C, que é os 22.500. Então, o YL é maior que 30 mil. Essa diferença é a poupança que ele está fazendo, período a cada período. Quando ele chega aqui, então ele passou dos 20 aos 45 anos poupando. Quando ele chega aqui, 65, ele tem mais 15 anos de vida. Então ele vai despoupar, por isso que é mais alto esse retângulo, né? É mais alto. O que aconteceu com o patrimônio dele, com a riqueza dele? Enquanto ele estava poupando, essa riqueza foi subindo, até que chegou nesse topo aqui. Aqui é o máximo de riqueza que ele tem. A partir daí começou a cair e foi até zero. Então é esse o modelo que está fazendo, visto que ele quer a utilidade dele, a hipótese aqui é que ele prefere, né? Ele prefere o consumo estável. Então, para ter o consumo estável, ele está fazendo esse padrão de consumo e poupança. Vamos voltar para o exemplo, né? Porque é importante fazer o registro da poupança, de como funciona a poupança. Vamos voltar para o nosso exemplo. Nós podemos pensar em qual seria a propensão marginal a consumir para aumentos temporários da renda transitória, que a gente chama, e para aumentos permanentes na renda. Então, você tem um aumento de renda, mas você não percebe esse aumento como permanente. Ele é transitório. Sei lá, porque aconteceu uma coisa boa, você acabou aí por 2, 3 anos ganhando uma renda, você não percebe. Eu tenho um exemplo interessante aqui no Brasil, porque quando veio o auxílio na pandemia, né, aquele auxílio que o governo deu, muita gente que vivia com Bolsa Família, aquele auxílio foi um aumento significativo de renda. Mas significativo mesmo, né? O Bolsa Família, os caras estavam ali com 180, 170 reais. Daí quando chegou o auxílio era 600 reais. Uma mãe solteira ia para 1.200 reais. Então foi um baita aumento de renda que essas pessoas tiveram. Essas pessoas, né? Muita gente teve queda de renda, mas essas pessoas tiveram um aumento significativo. Mas ele era transitório.
né? Quer dizer, tem aquela história de que nada mais permanente do que uma política transitória de governo, mas o discurso e eventualmente naquele valor foi transitório. Depois ele acabou ficando permanente, né? Mas em valores mais baixos. Então aqueles R$600 ele foi transitório. Naquela época houve aumento de poupança, mesmo no meio da crise e tal. Ou seja, parece que mesmo as pessoas com menos recursos, elas perceberam aquele aumento transitório e pouparam aquilo para poder suavizar o consumo, para poder ter mais consumo lá na frente. Então, essa é uma leitura, claro, tem outras leituras do fenômeno, essa aqui seria compatível com a hipótese do ciclo da vida. Então vamos pensar um pouco nesses dois tipos de aumento ou queda de renda, a transitória e a permanente, e vamos pensar na propensão marginal a consumir associado a cada um deles. Então suponha que a renda aumente 3 mil de forma permanente, quer dizer, ele agora, em vez de ter 30 mil por ano, ele vai ter 33, mas é permanente, em todos os anos de trabalho dele. Então, os 3 mil reais a mais para cada um dos 45 anos de trabalho será dividido nos 60 anos de vida, né? Isso é a mesma coisa, só que agora, em vez de 30, 33. O aumento da renda vai ser dado por esse cara aí. 3 mil vezes 45 sobre 60. O aumento, desculpa, no consumo vai ser dado por esse cara aí a 2.250. Então, se ele tem um aumento permanente, um aumento de 3 mil reais permanente na renda dele, você tem um aumento no consumo que é de 2.250. A propensão marginal a consumir desse aumento permanente foi de 0,75, que é 45 sobre 60. Então, se você quiser desse aumento, 75% virou o consumo, o resto foi direcionado à poupança. Esse é um aumento permanente. Supõe agora que a renda aumenta os mesmos 3 mil, mas só por um período. Não vai ser mais permanente, é um aumento transitório. Por um período ele teve essa renda extra. Os 3 mil a mais por um ano será dividido nos 60 de mesmo jeito. Lembra, ele quer o mesmo consumo, é por isso que essa hipótese simplificadora é boa. Ele fica fácil fazer o argumento. Ele quer o mesmo consumo em todos os períodos. Então ele vai dividir isso durante tudo isso e o aumento do consumo será de 50. Será de 50 por período. Naquele período, o aumento de consumo foi 50. Então, um aumento de 3 mil. Agora vamos pensar no período, que é como foi lá no modelo da unidade passada, né? C é igual à função de Y. Então, no período, houve aumento de 3 mil na renda. No período. Só que um era permanente, continuaria pelos outros períodos, e o outro é transitório, valeria só para aquele período. No caso permanente, o consumo do período aumentou 2.250, 75%. No caso do transitório, o consumo aumentou 50%. Então, pera lá. A propensão marginal a consumir ficou bem diferente. A propensão marginal a consumir, no caso, seria 0,017. Então, apareceu agora um baita sinão. Quando a gente fala de propensão marginal a consumir, a gente tem que perguntar, mas ligada a um efeito permanente ou um efeito transitório da renda? Você vê que agora a nuance aumentou muito. A gente começou a pensar na família que está tomando a decisão de consumo e as questões começaram a aparecer. Então, a primeira questão que vem forte é essa. Porque imagina você que você quer fazer uma política que leve a um aumento na renda. Sei lá, você é governo, você quer fazer isso. E você quer saber a propensão marginal a consumir, porque você quer ter uma noção de multiplicador. Bom, se a mudança for percebida como permanente, multiplicador 0,75. Se for transitória, 0,017. Você vê que a gente botou uma baita nuance agora no exemplo. Então, por exemplo, quando alguém diz que, olha, o auxílio temporário ele tem um multiplicador muito alto, ou ele está dizendo, olha, essa teoria não é boa, as pessoas não se comportam assim, joia, ninguém é obrigado a aceitar teoria nenhuma, vai ser uma discussão de dados, ou ele está pensando que as pessoas percebem esse aumento como permanente. Se não, deveria ajustar para um multiplicador mais baixo. Claro que meu exemplo é forçado, a gente está fazendo tudo muito simplificado, ficou uma distância brutal. Mas aí vocês estão percebendo essa questão do tamanho do multiplicador e como é que ela da propensão marginal a consumir, que define o tamanho do multiplicador e como é que ela entra nessa discussão. A propensão marginal a consumir de aumentos permanentes na renda é alta,
a propensão marginal a consumir de aumentos temporários na renda é baixa e próxima de zero. Então, essa é a primeira conclusão importante. Bom, então, nós falamos da hipótese do ciclo da vida. Vamos falar agora um pouco mais de renda permanente. Nós falamos muito permanente e transitório, mas o conceito, a hipótese do ciclo da vida está associada ao Franco Modigliani, que é um economista que ganhou o prêmio Nobel, um economista marcante. O prêmio Nobel dele está associado mais à parte de financiamento das empresas, o teorema Modigliani-Miller. A ideia de renda permanente está associada a outro economista muito importante que ganhou o prêmio Nobel, que é o Milton Friedman, o monetarista, muito conhecido pelo pensamento liberal dele. E ele tem essa ideia de renda permanente. A renda permanente você pode ver como a taxa constante de gasto que uma pessoa poderia manter pelo resto da vida. Então, quando você conseguiria gastar, se você, assim, para o resto da sua vida esse gasto, essa que capta a tua renda permanente. Dados os níveis correntes de riqueza, quer dizer, considerando o que você tem de riqueza hoje e a renda obtida agora e que você espera no futuro. Então, qual seria um gasto consistente? Se você for gastar a mesma coisa por resto da sua vida, qual seria isso? Esse está captando a ideia de renda permanente. Bom, pela teoria da renda permanente, de novo, essa teoria está muito associada a Milton Friedman, ela conversa muito com o ciclo da vida. Ela conversa muito com o ciclo da vida. Na verdade, depois nós vamos fazer isso, quando a gente modelar, fizer o modelinho e tal, basicamente a teoria as partes do mesmo princípio, tem um agente otimizando aí atrás. Então, pela teoria da renda permanente, a função consumo é dada por constante vezes YP, onde YP é a renda disponível permanente. Disponível porque, claro, a parte que vai para o governo, você não vai consumir em cima dela, ela vai embora. Então, é a renda permanente. Então, o consumo depende da renda permanente. Se a renda permanente for conhecida, isso é um baita si, porque ela não é, quer dizer, o que torna essas teorias um pouco mais complicadas é porque você tem que pensar tudo em termos de valor esperado. Quando vocês forem estudar isso no nível mais avançado, vocês vão ter que meter um valor esperado aí dentro, porque nada disso está acontecendo em termos que você não sabe. Qual vez eu não sei a minha renda, cara. Eu que sou funcionário público estável, eu não sei. Imagina um cara de 20 anos fazendo projeção de renda da vida inteira. É claro, ele pode fazer isso, não tem problema nenhum, mas é em termos esperados, né? São valores esperados. Então, mas se é conhecido, continuando essa hipótese de que ele conhece, de acordo com a hipótese do ciclo da vida e a teoria da renda permanente, que eu vou resumir por HCVRP, né, o consumo seria sempre o mesmo em todos os períodos. Né? Mais ou menos, nós vamos já ver que mais ou menos é isso. A moderna teoria do consumo enfatiza a relação entre incerteza, o risco sobre a renda, e a mudança no consumo. Então, essa teoria que a gente viu, ela é mais ou menos anos 50 e tal, é mais moderna do que a de Keynes, mas ainda não é o que tem de mais moderno. Nós fizemos muitas essas hipóteses. A maneira que a teoria avançou ficou jogando muita luz, muito foco nessa questão da incerteza, ou mais propriamente risco, não é? Quer dizer, a incerteza, geralmente a gente fala incerteza knightiana, quando a gente nem conhece as distribuições. Aqui a gente falaria mais de risco porque tem distribuições, então você não calcula o valor esperado. Então, é isso sobre a renda e a mudança no consumo. Essa teoria segue o modelo de maximização de utilidade dos consumidores. Então, você faz um modelo de maximização de utilidade para chegar nos principais resultados. De acordo com as versões mais modernas da teoria do consumo, as mudanças no consumo decorrem de mudanças não esperadas, mudanças surpresas na renda. Por quê? Porque se a parte esperada da tua renda, você incorpora no padrão de consumo, como nós fizemos aqui no nosso exemplo de ciclo da vida, renda permanente. Então, se você espera uma renda de 50 mil por ano, você vai ter um padrão de consumo compatível com isso que você espera. Se você espera que sua renda vai ser 50 mil dos 5 anos, depois vai subir para 70 mil, depois para 100 mil, depois vai cair para 80, se você espera isso, você vai colocar esse movimento e consumir a partir disso. E aí você teria o consumo igual em todo o período. Não precisa ser exatamente igual, porque aí tem um probleminha de desconto intertemporal e tal, depois a gente fala, mas você teria o plano de consumo feito com esses valores. Por que você mudaria esse plano? Por conta de alguma coisa que você não estava esperando. Aí você muda o plano. Não é? Quer dizer, mas se você está esperando, não tem por que mudar o plano. Você incorporou no seu plano de consumo. Então, quando você desenha um plano de consumo, a parte esperada, a parte que você antecipou, ela entra
nesse plano de consumo. Está lá, você antecipou, você já tomou a decisão. Então, o que vai mudar, as variações vão acontecer pela parte inesperada, aquela parte que te surpreendeu. Insisto, como eu fiz em todos os modelos, uma hipótese que está por trás desse argumento é mercado financeiro. É de que eu tenho um mercado financeiro que eu consigo financiar isso. Então, se eu tenho uma renda lá na frente e quiser antecipar consumo, eu tenho um banco que me empresta. Se não tiver mercado financeiro, complica um pouco essa lógica toda, porque eu posso saber que lá na frente eu vou ter uma renda, sei lá, de $1 milhão por ano, que é muito maior do que a minha renda, mas eu não tenho como trazer isso para consumo presente, porque como é que eu vou fazer? Para isso eu preciso me endividar, para eu poder me endividar alguém tem que me emprestar dinheiro. Eu vou chegar num banco hoje e dizer, me empresta aí $500 mil para eu comprar carrão para mim, porque eu tenho aqui uma informação que a minha renda daqui a 15 anos vai ser de $1 milhão por mês, então, por mês, vamos lá, exagerar ainda mais, então eu pago esse carro que você está me emprestando. O banco vai dizer, mas não. Mas como não? Então, não. Aí pegou, né? Quer dizer, se eu conseguir provar para o banco, talvez eu consiga esse empréstimo, mas eu preciso isso, de alguma maneira, fazer isso, né? Quer dizer, então, eu estou supondo que tem um mercado financeiro que faz isso. Claro que eu não estou dizendo que o mercado financeiro vai me emprestar se eu não tiver $1 milhão lá na frente. Se eu não tiver, aí ele não tem que me emprestar mesmo, senão ele seria maluco. Eu estou falando que eu vou ter essa renda, mas talvez eu não consiga convencer o banco a me emprestar em cima dessa renda futura, né? Talvez o banco não esteja enxergando isso. Esse é o problema que eu estou levantando. Então, com essas versões mais modernas, a mudança no consumo é o que vem de surpresa na renda. Então, na ausência de surpresa, o consumo em T é o mesmo de T menos 1 em T mais 1, não é? Então essa seria a ideia. Isso permite que o consumo seja modelado, foi o que eu falei lá no começo, com CT mais 1 igual a CT mais epsilon, onde epsilon é o ruído branco. O ruído branco é aquele cara lá da estatística, vocês estão vendo em econometria, que tem a média zero normalmente, então, se for uma constante é só diminuir, não tem problema, e variância constante. Então, você não consegue prever o negócio, ele é desgraçado, né? Você não sabe para onde ele vai. É exatamente a surpresa. É exatamente essa surpresa. A ideia é que se podia prever está incorporado no plano de consumo, então não vai aparecer essa variação. Essa teoria do consumo como passeio aleatório se deve a um economista chamado Robert Hall. Ele fez o artigo, ele que ficou famoso por trazer essa leitura. Bom, como eu já tinha falado, para que funcione esse argumento da hipótese do ciclo da vida e da renda permanente, os indivíduos devem ser capazes de desejar, ficou horrível o slide, peço desculpa, financiar o consumo em períodos onde a renda está baixa e poupar quando a renda está alta. Existem algumas razões para isso não acontecer. Restrição ao crédito. O indivíduo pode não conseguir crédito para financiar o consumo quando a renda corrente está abaixo da renda permanente, né? Eu já tinha falado isso para vocês. Essa é a primeira que vem à vista, né? Miopia. Não do óculos, né? Mas é do miopia no sentido que os indivíduos talvez não olhem tanto para o futuro como a gente está supondo. Talvez o cara tenha um aumento transitório aqui, assim, cara, eu vou gastar essa grana. Mas, cara, pera lá na frente, você vai dizer assim, na frente Deus cuida de mim, não sei nem se estou vivo, vou gastar agora. Então, pode ser isso, e aí realmente a hipótese está comprometida. Além de financiar o período de aposentadoria, ou financiar a renda lá na frente, ou manter o consumo durante a queda de renda esperada, existem outros motivos para as pessoas pouparem. Herança, que nós excluímos, mas pode ser que tenha herança tanto por uma questão altruística, quer dizer, um altruísmo de geração. Você se preocupa com seus filhos, você quer que o seu filho tenha um padrão de vida legal, então para isso você deixa uma herança para ele. E tem as questões estratégicas, né, que também são levadas em conta, né, outra abordagem de herança, mas estratégica é aquela história do pai chega para o filho e diz, cara, eu vou te deixar um apartamento, mas o apartamento que eu vou te deixar combina com jaleco branco, assim. E eu pensei, papai, o que você quer dizer? Nada, assim, você está insinuando que eu só vou ganhar herança se eu fizer medicina? Não, imagina, mas só combina com jaleco branco, assim, senão eu não te deixo o apartamento. Então, pode ser isso. Às vezes é uma maneira de uma geração chantagear a outra. Aqui, claro que eu estou brincando, né? Mas a medicina é aquela profissão bacana e tal. E aí o cara diz, olha, se você fizer medicina, a tua herança é boa, se não fizer, eu te deserto. Meu avô paterno,
saudoso, querido João Heller, ele tinha esse negócio. Quando ele ficava bravo com os filhos, ele deserdava os filhos. Entendeu? Então, meu pai era um cara também muito saudoso, meu pai. Meu pai era um cara que gostava de provocar, gostava de implicar, então ele ia lá implicar o meu avô votava num candidato, ele queria votar, meu pai dizia que votava no outro, às vezes nem votava, mas dizia, você está deserdado, saia daqui, entendeu? Tinha umas terras lá. Então, essa é a herança estratégica, né? Então, pode ser o altruísmo puro, no sentido de eu vou deixar, mas pode ser, às vezes, também estratégico para tentar induzir um comportamento. E tem a questão da precaução, que é diferente do que a gente está aqui. Aqui não é exatamente a precaução no sentido de um imprevisto. Não, você sabe que vai ter uma queda na renda e você quer se preparar para isso. Então, essa. Tem a questão da precaução, que é você poupa para, sei lá, um problema de saúde, um acidente, uma coisa dessas. Claro que você pode fazer seguro também, né? A poupança e o seguro aqui, de certa forma, são substitutos, né? Quer dizer, você faz seguro, eu tenho um seguro de saúde, eu tenho um seguro para o meu carro, e aí, naturalmente, reduz minha necessidade de ter poupança para isso, mas é um outro motivo. Uma evidência a favor dessas outras hipóteses para poupanças, né, que não é só para financiar esse período de renda mais baixa, tipicamente quando você perde a capacidade de trabalho ou é comprometida, é que muitas vezes pessoas mais velhas vivem de rendas, né, dividendos ou pensão, que a pensão é, como eu disse, a pensão é um dinheiro que você guardou durante a vida, mas não usa o próprio patrimônio. Às vezes tem pessoas que são mais velhas, têm um patrimônio gigante, mas elas não querem mexer nesse patrimônio. Elas não querem financiar o consumo com esse patrimônio. Então é porque elas estão pensando ou na herança, e dizem, eu quero deixar isso para os meus filhos, ou netos, ou quem quer que seja, por qualquer uma dessas razões, você pode imaginar. Eu quero crer que a maioria é altruísmo, pelo menos hoje em dia, mas eu não sei, tem pesquisa nessa área, eu realmente não domino. Ou porque ele tem medo que aconteça alguma coisa com ele, ele quer ter essa poupança. Bom, eu vou parar agora, 45 minutos, continuo no próximo vídeo, eu continuo aqui discutindo teoria do consumo, né, essa questão dos juros e do consumo e a parte formal do modelo. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo.